Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João. Nós estamos agora no capítulo 14, no Evangelho de Jesus segundo João. É conhecido como um evangelho onde estão contidas 7 declarações de Jesus, em que ele apresenta a sua própria identidade. A primeira declaração de Jesus é dizendo: eu sou o pão da vida. E a partir dessa primeira declaração, vem outras 6 declarações: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. E hoje nós chegamos na 6ª declaração, que está no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para que a gente entenda o contexto dessa declaração, nós vamos começar a ler a partir do versículo 1, capítulo 14 do Evangelho segundo João, versículo 1, diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Oremos. Pai, nos ajude a entender a Tua palavra, não só entendê-la, mas aplicá-la à nossa realidade, à nossa vida, à nossa igreja. Acalma os nossos corações e dá-nos, Senhor, agora também discernimento, iluminando-nos, ó Pai, para entender aquilo que o Senhor deseja repartir conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus está conversando com os discípulos, exatamente nesse parágrafo, Jesus já havia passado com um momento muito íntimo com os seus discípulos na ceia, naquela última ceia, na última noite antes de Jesus ser traído e ser preso. Jesus já tinha demonstrado toda a sua humildade e a sua liderança de servo, inclusive lavando os pés dos discípulos. Então estava tendo ali um momento, nós precisamos entender dentro do contexto, existe ali um momento de intimidade muito forte, um momento ali de grande desprendimento e de estar ali sem qualquer barreira, sem qualquer máscara, todo mundo sendo o que é de verdade, e num ambiente inclusive até de aflição, porque Jesus estava dizendo que os dias dele estavam contados e os seus discípulos estavam sentindo a tensão no ar, sentiam as manifestações populares a favor e contra Jesus na cidade de Jerusalém. O clima não era um clima de alegria, muito pelo contrário, existia um clima de dúvida, de apreensão do que poderia acontecer, daquilo tudo que Jesus já havia falado, o que de fato ia acontecer e quando aquilo ia acontecer. Existia então todo ali um clima até mesmo pesado, a partir da leveza e do gesto de humildade que Jesus teve ao lavar os pés dos seus discípulos. E nós precisamos entender que, de alguma maneira, eles estavam vivendo ali algum tempo de confusão, um tempo onde eles estavam buscando uma direção, um caminho, eles estavam ali buscando entender a verdade, e ao mesmo tempo também havia um risco de vida, havia um risco de eles também morrerem. E de certa maneira, isso não é muito diferente dos nossos dias. Vivemos dias também de confusão, vivemos dias de repercussões, de muitas notícias que muitas vezes nos trazem medo, nos trazem apreensão, nos trazem dúvida, não sabemos o que vai acontecer. Existe alguém sentado numa cadeira lá em Washington que acha que é o dono do mundo e que pode fazer o que ele quer e começa a querer mudar as peças, e aí a gente vai ouvindo aqui os telejornais e cada um vai colocando as suas sugestões, aquilo que vai fazer, do que não vai fazer. Eu sei uma coisa, gente, eu comecei a comprar uma laranja diferente lá no Hortifruti.
E para mim que essa laranja eu estou brincando, é a laranja do Trump, que ela não vai mais para os Estados Unidos, eu estou chupando essa laranja agora. Então, algumas coisas estão acontecendo, e a gente fica assim, até quando isso vai ficar assim? Será que vai mudar? Será que vai piorar? E às vezes nós ficamos também sem direção, sem caminho, sem saber o que fazer. Ao mesmo tempo, começamos a tentar entender, e tudo que eu já fiz, que sentido tem? Valeu a pena? Tudo que eu já acreditei, tudo aquilo que eu já lutei para conquistar, algum momento da nossa vida também existe uma contabilidade que a gente faz, que a gente começa a colocar os prós e os contras, tudo aquilo que foi realizado, construído, valeu a pena, o que eu ganhei, o que eu perdi. Isso também estava acontecendo com os seus discípulos. 3 anos depois, eles estavam também fazendo essa conta. E isso tudo gerou vida, gerou plenitude, gerou propósito, trouxe mais confiança. Ou nos trouxe medo, desânimo, angústia, depressão. Esse texto ele pode ser muito bem aplicado também aos nossos dias. Assim como Jesus, naquele momento, ele busca acalmar o coração dos seus discípulos, nós podemos também usar esse texto para acalmar o nosso coração. Muitas vezes, nós não sabemos onde encontrar o próprio Cristo diante das situações, em todos esses momentos mais intensos. E nós precisamos, muitas vezes, buscar Jesus. E eu queria refletir isso hoje com uma pergunta: como essa declaração ela está no coração da visão da primeira igreja? Uma coisa que talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes sobre esse texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero aplicá-la à nossa vida como igreja, como sentido. Da mesma maneira que eu já tenho falado sobre isso desde o início do ano. Queremos ser essa igreja acolhedora, discipuladora e missional. Como estas palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, podem fazer algum sentido. E eu quero dizer para vocês que elas fazem todo sentido. Elas se encontram no coração da nossa visão. Essas 3 palavras, caminho, verdade e vida, que a gente pode conhecer como uma tríade, elas são muito importantes e elas são essenciais na minha vida de discípulo de Jesus, na minha própria vida como parte da igreja de Jesus. E eu preciso entender isso que Jesus está nos ensinando hoje é algo muito importante. Em primeiro lugar, Jesus, ele acalma os corações. E ele diz assim, olha, não importa o que acontecer, no final, tudo vai dar certo. E o que eu estou propondo é que todos nós, estejamos juntos no final. Alguns não estarão, antes que outros estarão primeiro, mas o que vai acontecer é que todos nós estaremos juntos. Isso é uma primeira parte. E aqui, quando a gente lê esse texto, a gente imagina o céu. Verdade ou mentira? Agora, onde está escrito céu aqui? Eu li várias vezes. Não tem a palavra céu. Mas, de alguma maneira, a gente foi sendo, vamos dizer assim... Ai, fugiu a palavra. Condicionado a entender que Jesus está falando que no final todos nós vamos morar no céu. E a gente começa a entender, começa a fazer toda uma visão do céu, como tendo lá os apartamentos, as moradas, E a gente começa a sonhar com a nossa suíte celestial, e fica... Só que não tem nada disso. Porque Jesus não está falando de coisas. Jesus está falando do próprio Deus. E uma coisa que a gente precisa entender, quando muitas vezes, isso é muito também claro no Evangelho de João, quando Jesus está falando do céu, na verdade, ele não está falando de algo que fica nas alturas, mas o céu está muito relacionado com estar com Deus. O que Jesus está querendo aqui nos ensinar é que Ele quer que todos, ao final, estejam com Deus. O que é o céu? O céu é estar com Deus.
O que é o céu na terra? É ter uma comunhão tão plena e constante com Deus que nós estamos no céu aqui na terra. E se eu entendo assim, o que é o inferno? Mais do que qualquer outra figura de linguagem, o inferno é a total ausência de Deus. O que é uma vida infernal? É uma vida sem Deus. Uma vida sem qualquer possibilidade de ter comunhão com o Senhor. E o que Jesus está propondo aqui para os seus discípulos é o contrário. É uma vida em comunhão plena com Deus. Esse é o céu. Esse é o céu que nós queremos. E é isso que Jesus está ensinando. E aí vamos refletir um pouco sobre isso. E ele começa a dizer que para ter essa vida com Deus, existe etapas que precisam ser experimentadas. E a primeira etapa é o caminho. Ele se declara como Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho. Caminho aqui, a palavra grega usada por João para escrever caminho, ela pode ser também traduzida como direção. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sei o caminho, eu sei a direção. Eu lembro uma vez que eu tive a oportunidade de conhecer uma aldeia indígena, Yanomami. E os indígenas, os Yanomamis, eles estavam esperando a gente chegar com o missionário, porque o missionário chegava com uma espingarda, e eles só podiam caçar com arco e flecha, e eles queriam que o missionário participasse da caçada, porque era mais eficiente a espingarda do missionário. E eles já tinham, inclusive, identificado a presa, uma anta, e já tinham um rastro. E eles queriam que o missionário participasse. E aí o missionário convidou a gente para ir junto. E nós entramos lá no rio Mucajaí, Roraima. Entramos numa voadeira, barco de alumínio, e a gente sentou, entrou os cachorros juntos, entrou os indígenas, e todos nós, o missionário. Mas quem sentava na ponta? O Yanomami. E ele ia sentar na ponta da voadeira, e ele ia no meio daquele rio amazônico, ele ia fazendo assim, ó. E o missionário lá atrás virava o barco para lá. De repente ele fazia assim, ó. E para nós era tudo igual. Era um rio muito largo, com vegetação, floresta amazônica dos dois lados. Mas ele sabia exatamente aonde parar. E chegou uma hora que ele fazia assim, e a gente entrou no meio das árvores assim, até pegou acho que uma colmeia de marimbondo. Eu sei que eu tomei uns 3 picadas de marimbondo. Mas teve que aguentar, né? Fecha a boca, arranja os dentes, mas não tem o que fazer. Vai para onde? Né? E eles saíram, alguns saíram, levaram os cachorros juntos, e aquele indígena ainda, Yanomami, continuou lá na ponta do barco. E ele falou assim: agora é para lá. E aí a gente continuou e deixou aqueles outros, fez todo um contorno, e aí eles foram atrás com os cachorros, conseguiram lá localizar o rastro, e a gente lá na outra ponta lá começa a ver a anta, porque para fugir ela busca abrigo nas águas, e ela entra na água. E o indígena sabia exatamente aonde a anta iria estar passando, para que ela pudesse ser capturada. Eu fui um mero espectador aquele dia. Eu não fiz nada. Eu participei daquela aventura, que para mim foi uma aventura. Para aqueles Yanomamis, era o almoço, a janta de vários dias. Era o sustento, era o que eles precisavam. E nós confiamos que eles sabiam a direção. E que Jesus está nos convidando é para permitir que Ele nos dê a direção, que Ele nos mostre o caminho. E muitas vezes a gente fica esperando entender o caminho. Ah, tá, então me conta primeiro. Ah, não, mas aí eu vou ter mordido pelo marimbondo, não sei o quê. Não, isso eu não quero.
Por que a gente tem hoje tantas vezes assim, sentido-se tanto confortável com a tecnologia, que a gente quer saber a hora que a gente vai chegar, quantas lombadas tem no caminho, quais os radares da polícia, né? A gente quer entender, mas Jesus não é um Waze. Jesus é um guia que diz o seguinte: se você quiser caminhar comigo, eu te mostro a direção. E você tem que confiar que o meu caminho é melhor que qualquer outro caminho. E isso é muito importante quando a gente entende isso, a partir, inclusive, do conceito de ser uma igreja acolhedora. Porque o que isso quer mostrar para nós? Que nós, que agora também somos conhecidos de Jesus, pertencemos à família de Deus, nós precisamos ajudar as pessoas a encontrar o caminho. A ser uma igreja que aponta a direção, aponta para Jesus. Lembra quando eu falo que acolher é ajudar as pessoas a chegar até Jesus? Se nós queremos ser essa igreja acolhedora, nós precisamos ser essa igreja que facilita o acesso das pessoas a Jesus, que tira os obstáculos, e que mostra claramente, é aqui, esse é o caminho. Nós não somos o caminho. Uma igreja acolhedora não é a igreja que salva. Nós entendemos que Jesus é a salvação. E nós vamos facilitar, nós vamos tirar tudo aquilo que pode atrapalhar, para facilitar, para que as pessoas encontrem o caminho. Jesus, ao contrário, ele não aponta o caminho, ele é o próprio caminho. E ele tem o acesso ao Pai. Uma igreja acolhedora, então, é aquela que abre caminho para Jesus. E mais importante, nós não julgamos quem entra, acompanhamos quem busca. Não importa quem queira, o importante é que todos possam ter acesso a Jesus. Receberemos pessoas quebradas, perdidas, feridas, porque todas estão procurando um caminho de satisfação, de plenitude, de cura, e nós sabemos quem pode fazer que isso, e por isso queremos ser essa igreja. Numa Bíblia que eu tenho em casa, chamada a Bíblia A Mensagem, escrita pelo Eugene Peterson, ele faz uma paráfrase do texto bíblico, mas tem uma delas que ela inclui alguns comentários de Eugene Peterson, e exatamente nesse texto, ele escreve algo que eu achei muito importante, e ele diz assim, no comentário que ele faz desse texto, que Jesus como caminho é a metáfora mais comumente evitada pelos cristãos que já testemunhei em meus 50 anos como pastor na América do Norte. Ele é um pastor norte-americano, já falecido. O caminho vem primeiro. Não podemos pular o caminho de Jesus. Na pressa de obter a verdade de Jesus enquanto o adoramos e proclamamos seu nome, somente pelo caminho de Jesus é que chegaremos a entender a sua verdade. E isso é muito importante, porque nós que somos uma igreja batista, somos uma igreja que fomos, e nós vamos lembrar disso agora nos 125 anos, fomos abençoados por missionários americanos. Então, nossa cabeça teológica batista é uma cabeça teológica norte-americana. Até hoje, quem está acompanhando os movimentos da Associação Batista, tem americanos aqui na cidade de Campinas ajudando a plantar a igreja, reformar a igreja, tem americano pregando em igreja hoje. Então, muito da nossa própria teologia é uma teologia igual da América do Norte, nesse sentido. E a gente pensa igual, é isso que eu quero dizer. A gente pensa igual. Da mesma maneira que o Eugene Peterson fala isso dos crentes norte-americanos, eu falo isso de nós crentes aqui, tupiniquins, batistas. Nós, muitas vezes, negligenciamos o caminho em detrimento da verdade. Nós não entendemos a sequência, porque a gente quer ser o sabedor da verdade, e a gente quer dizer a verdade, e aí ainda ser a pessoa que vai ficar na porta do caminho, impedindo que as outras pessoas entrem, porque só vai poder entrar
quem eu entendo que sabe a verdade e que está com a verdade igual a minha. Só que não é isso, o caminho é livre. O caminho é para todos. Mas o que a gente faz? A gente barra, a gente filtra, a gente fala da verdade, como se nós fôssemos totalmente todos transformados pela verdade, que muitas vezes não somos. Nós também precisamos entender que todos nós somos peregrinos, estamos numa mesma jornada. Alguns um pouquinho melhor, outros um pouquinho pior, mas somos todos peregrinos. E que precisamos incluir outros nessa jornada. Hoje, para você ter uma ideia, é a nossa cultura. Se uma pessoa quiser se batizar, ela precisa frequentar pelo menos umas 4 classes de batismo, precisa aprender algumas coisas. Mas quando Jesus, seus discípulos, um deles estava, Filipe, andando, encontrou com o etíope perguntou para ele assim, o que me impede de batizar? O que o Filipe falou? Nada, vamos procurar. Hoje a gente cria um monte de etapas. Como é que está o seu casamento? Vamos acertar isso. Vamos fazer não sei o quê. Né? A gente começa a apresentar a verdade, mas não é o começo é o caminho. E isso faz parte também da nossa realidade. Nós precisamos entender isso. E então, primeira parte, para encerrar, a pergunta que eu faço para você: você está no caminho? Você está no caminho? Sabia que a primeira maneira como os seguidores de Jesus foram conhecidos no Novo Testamento, em Atos, eram como aqueles do caminho? Cristãos, que é uma maneira que muitas vezes a gente se autodefine, era um termo pejorativo. Era um apelido malvado que se davam para os seguidores de Jesus. Dizendo, lá, os cristãozinhos, os pequenos cristos, mas de uma maneira pejorativa. Em Atos, capítulo 9, o verso 1 e 2, tem a primeira identidade dada aos discípulos de Jesus, e era quando Saulo, ainda Saulo, ele é mandado perseguir, diz lá, é a primeira vez que aparece uma denominação para os seguidores de Jesus, diz lá, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E o texto de Atos 9, se você ler, várias vezes vai aparecer a identidade dos primeiros discípulos de Jesus, homens e mulheres, como sendo aqueles do caminho. Percebe como o caminho é importante? O caminho é a primeira parte de aqueles que querem, vamos falar então aqui, usar aqui a terminologia que a gente conhece, querem chegar no céu, que querem ter comunhão plena com Deus, precisa estar no caminho. Eu entendo que existem muitas pessoas sinceras de coração, que são cheias de verdade, mas não estão no caminho. Sabem tudo, mas não se dispõem a caminhar. E a primeira etapa, a primeira coisa que eu preciso, se eu quero ser um discípulo de Jesus, se eu quero ao final da minha vida ter acesso ao Pai, eu preciso estar nesse caminho. E é um caminho que dura a vida toda. Porque eu também entendo que muitas vezes a gente até começa no caminho, mas em algum momento a gente acha que a gente já acabou agora é o céu. O céu não é agora. Enquanto estivermos vivos, estaremos caminhando. Enquanto estamos aqui, nesta realidade, estaremos no caminho. E teremos sempre a companhia de Jesus como sendo o nosso guia.
E se a primeira parte é esta, nós precisamos entender que Jesus é o caminho e assim refletirmos como igreja este acolhimento, incluir as pessoas nesse caminho. A segunda verdade é a que o próprio Jesus diz, que Ele é a verdade. E o que significa verdade? Você já deve ter visto e falado, ouvido, que existem muitos caminhos que levam até Deus. O importante é ter Deus, e existem muitos caminhos. Mas o que Jesus, e essa é uma das declarações mais exclusivistas que nós temos na Bíblia, dizendo que Jesus é o único caminho, que só Ele é capaz de dar acesso a Deus. Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes, mas nenhuma é perfeita. Somente em Jesus encontramos a verdade perfeita, que nos liberta da escuridão do pecado. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Mas Jesus é a verdade. O diabo procura nos prender em mentiras, mas Jesus nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado, a verdade da justiça de Deus, a verdade do arrependimento, a verdade da salvação, através da fé no seu sacrifício na cruz. E aqui, nós precisamos entender que verdade é algo que nós vamos aprendendo ao longo do caminho. Que nós vamos, ao caminhar com Jesus, e Ele sendo a fonte da verdade, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos iluminando, vai mostrando as áreas na nossa vida onde existem trevas, onde existem mentiras, onde existe falsidade, hipocrisia. E esse caminho é um caminho que vai me moldando. E muitas vezes o que eu penso é que as pessoas evitam a verdade porque não querem serem moldadas, não querem ser mudadas, não querem ser transformadas. E não tem como, existe um preço. Você já deve ter ouvido falar de disciplinas espirituais. Na minha casa, disciplina era uma varinha. E doía disciplina. E o que eu entendo hoje que é disciplina? Disciplina não é uma varinha que machuca, que dói. Disciplina é algo que eu preciso fazer, que eu não gosto, mas que é bom para mim. Dieta alimentar é disciplina, exercício físico é disciplina. Eu cheguei à conclusão que essas coisas são boas, mas eu sempre vou ficar com preguiça. Sempre vou ter alguma coisa, né? Ontem eu fui na casa de um irmão nosso aqui, e eu já tinha colocado no meu coração, assim, eu vou fechar, vou parar, vou zerar, não vou tomar mais refrigerante. Aí cheguei lá, já tomei um copo de 0. Mas no final, havia a coca lá, né, hard, ultra full, sem disciplina nenhuma. Disciplina, ela tem um desconforto. Mas se eu me submeter a ela, vai me gerar benefícios. E eu preciso entender que isso, a verdade de Jesus, ela vai ser desconfortável. Olha, se tem alguém aqui que está totalmente satisfeito com a verdade de Jesus e não tem mais nada para mudar na vida, meu amigo, você está fazendo hora extra aqui, porque você já devia ter subido aos céus. Porque sempre tem algo que a gente tem que mudar, tem que melhorar. Pode ser melhor. E isso acontece como? Que é como a gente entende que quer ser, essa igreja discipuladora. Nós queremos ser uma igreja que, no caminho, apresenta essa verdade e ensina, instrui, capacita as pessoas. Que elas possam ser ensinadas com amor e firmeza, a abrir mão de certos confortos, e aplicarem uma disciplina em suas vidas para se tornarem melhores homens e melhores mulheres. E nós precisamos entender isso. E a pergunta é, você tem vivido a verdade? E olha que curioso, no mesmo Evangelho de João, Jesus já tinha sido preso, espancado, já tinha sido julgado pelos sacerdotes, e ele é devolvido para Pilatos. E tem um diálogo com Pilatos muito interessante que diz assim:
Então, você é rei? Disse Pilatos. E Jesus responde: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. E ainda Pilatos ainda deixa uma pergunta que não teve resposta. O que é a verdade? E é assim que muitos estão hoje, como Pilatos. Conhecem a Jesus, não veem falhas em Jesus, muito pelo contrário. Esse homem é perfeito, não sei por que vocês acusam Jesus. Mas não conseguem abrir mão do seu próprio status e se converter ao caminho de Jesus. A gente usou muito a palavra conversão. Até hoje usa, mas a gente vai usando tanta palavra que ela vai se desgastando. Mas é isso, é um quebrantamento, que eu abro mão da minha verdade, abro mão da razão. E eu me entrego a um caminho sem saber o destino, mas confiando que este é o caminho da verdade. É o caminho que vai me fazer ser melhor. E se você começa a fazer uma contabilidade da sua vida e você não vê ganhos, não vê benefícios, alguma coisa está errada. Ou você parou no caminho e você precisa voltar para esse caminho, ou você nunca acreditou de fato que esse caminho era o caminho da verdade. Você nunca deu ouvidos àquilo que Jesus já falou para você mudar e você não mudou até hoje. E eu tenho uma péssima notícia para dar, que quanto mais velho a gente é, mais difícil a gente mudar. Porque a gente vai ficando cheio de razão, teimosia, mas a gente continua no caminho. A gente não pode achar que já está pronto. Por isso a pergunta ela é importante. Você tem vivido a verdade? Você tem continuado ainda a se submeter à verdade, negando-se a si mesmo, carregando diariamente a sua cruz? Porque se nós não entendemos a direção, o caminho, e não nos submetermos a essa verdade, nós não vamos experimentar o resultado do caminho e da verdade, que é a vida. O fato é que nós estamos vivos aqui, todos nós estamos vivos. Agora o texto em grego, ele não fala dessa vida que eu e você nós temos aqui, que em grego a palavra seria bios, que é vida, essa vida natural, que é respirar, é estar aqui de alguma maneira ativo. João usa uma outra palavra que é zoe, que é vida plena, é uma vida maior do que só uma vida biológica. O cinema gosta de retratar aqueles personagens zumbis. E que a gente até fala, são o quê? Mortos-vivos. E o que o Evangelho nos mostra não é a possibilidade de nós sermos vivos e assim, vivos de qualquer jeito. Mas é vivos plenamente. É uma vida plena, com propósito. Quanto mais eu caminho com Jesus, quanto mais eu entendo a verdade, mais vida, mais alegria, mais satisfação eu tenho, independente das circunstâncias. Eu me sinto seguro, eu sinto por que as coisas estão acontecendo, e eu sei o que tem que acontecer, e eu sei o que eu tenho que fazer. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu entendo que é ser uma igreja missional. Porque ser a igreja missional é uma igreja que leva essa vida para fora das quatro paredes do templo. Porque é compartilhar a vida de Jesus. Jesus não veio apenas salvar o mundo no futuro, mas ele veio dar sentido às nossas vidas no presente. Essa semana eu vi também nas redes sociais um post daquele filósofo e professor que foi aqui na Unicamp, Leandro Carnal. E ele postou um bilhete que ele recebeu. E ele falou assim, ele estava dentro de um avião.
é muito comum esses bilhetes chegarem até mim, quando eu estou em algum local público, viajando, e algum cristão deu para ele um bilhete escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ele tinha esse bilhete na mão. Não sei quantos de vocês conhecem essa figura pública, mas ele se declara um ateu. Mas ele conhece mais a Bíblia do que qualquer um de nós aqui. Mas ele faz uma crítica. Ele respeita o bilhete. Ele fala: eu recebo isso sempre. Mas ele chega no final, ele diz assim: gostaria de receber mais exemplos do que bilhetes. Gostaria de receber mais pessoas que... ele usa uma palavra... Perdão, vou usar a palavra exatamente que ele fala. Biografias. Por mais biografias do que bilhetes. Porque ele fala o seguinte: se isso aqui faz sentido, se essa aqui é a verdade, por que eu não vejo isso na vida das pessoas que me enviam os bilhetes? E aí eu fiz a pergunta para mim: como é que está sendo a minha biografia, a minha história de vida? Ela mostra propósito, mostra plenitude, satisfação, alegria. E é isso que a gente precisa entender. Mas que para ter essa vida, essa plenitude, esse propósito, que faz sentido para mim, e é capaz inclusive de fazer sentido para as outras pessoas, precisa começar permitindo que Jesus seja o meu caminho. Permitir que Ele fique na frente. Para lá, para cá. Você tem certeza, Jesus? E Jesus só vai fazer assim, ó. Tem certeza que não tem um outro caminho? Não dá para evitar aqueles marimbondos? John Stott, no livro dele chamado A Missão Cristã no Mundo Moderno, diz assim: a missão não é uma opção para alguns cristãos, é o chamado de todos aqueles que encontram em Cristo o sentido da vida. Porque a hora que eu encontro o sentido da vida, a hora que eu experimento isso, isso me dá propósito, isso me dá satisfação, é impossível que eu não queira repartir isso com as pessoas que estão ao meu redor. É impossível que eu não me sinta, no mínimo, constrangido. Por que eu estou vivendo algo que a outra pessoa não está vivendo? E por que ela não vive? O que falta? Por que eu poderia fazer para colaborar? E isso mostra o que significa ter essa vida missional. É eu entender que aquilo que eu tenho, que eu experimento, todos poderiam experimentar. E eu preciso me sentir constrangido. Eu preciso me sentir, de alguma maneira, incomodado. Essa semana eu fiquei sabendo que eu tenho um vizinho pelo qual eu oro, que está internado faz 25 dias, entre a vida e a morte. E eu me confronto dizendo assim: o quanto que eu compartilhei de fato a minha fé, porque ele sabe que eu sou pastor, sabe até meus defeitos, que me chama lá de palmeirense, me irritando, porque ele é palmeirense também. Mas será que ele viu na minha vida que Jesus fazia sentido, porque Ele sabe que eu sou crente, que eu sou pastor? E isso a gente precisa ter esse incômodo. A gente não pode passar por essa vida sem ter esse sentido, essa plenitude. Você experimenta a vida que vem de Jesus? Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Faça uma contabilidade simples. Quanto que da sua vida você vive de fato em Cristo? E quanto você vive para você mesmo? A minha vida não está fechando.
Porque tem muito ainda, e nós precisamos entender isso, que a gente continua nessa jornada, e a gente não pode se incomodar, achar que já acabou, mas que a gente ainda tem áreas da nossa vida em que Cristo não reina. Não é Ele que vive em nós, mas ainda é o pecado, é a mentira, é o próprio Satanás. Percebe? Mas tudo começa com um caminho. Eu fiz um quadro aqui, e nesse quadro diz assim: o que Jesus disse, como a igreja responde e qual é o resultado. Jesus diz que Ele é o caminho. A igreja responde acolhendo e orientando, direcionando as pessoas para esse caminho. Para que qual seja o resultado? Acesso ao Pai Eterno. Jesus diz: eu sou a verdade. E a igreja responde como? Discipulando, acompanhando, apresentando essa verdade, ensinando, para que o resultado seja conhecimento transformador. Jesus diz: eu sou a vida. E a igreja responde com, aqui igreja é nós, pessoas, não é a instituição, não é a CNPJ, mas nós respondemos com essa atitude missional. Uma atitude missional que gera propósito e plenitude. Que as pessoas veem diferença, veem que a minha vida, por mais que ela tenha conflitos, tenha lutas, eu reajo de uma maneira diferente, tem algo diferente, tem uma luz. As pessoas não falam isso muitas vezes. Bem que eu percebi que tinha uma coisa diferente. Pessoas que vão prestar serviço na sua casa, será que quando chega na sua casa, falam assim: nossa, vem que eu senti aqui um lugar diferente, um lugar de paz, de vida. E é isso que a gente precisa compartilhar, precisa ser. Por isso, para mim, é muito importante, né? Nós estamos fechando essa série à noite, nós vamos continuar e vamos falar sobre a última declaração de Jesus: eu sou a videira verdadeira. Mas, a nós agora que estamos aqui, Jesus está nos ensinando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Isso precisa ser aplicado aos nossos dias todos os dias. Nós precisamos ser convencidos disso todos os dias. Porque existe o inimigo das nossas almas que quer nos desviar do caminho, que quer mostrar outras verdades que no fundo são mentiras e que não promovem vida, muito pelo contrário, promovem morte. E nós não podemos permitir que ele tenha poder sobre nós. Por isso, cada um de nós precisa fazer essa decisão. Você está no caminho? Você tem vivido a verdade? Você experimenta a vida que vem de Jesus? Qual é o sentido da sua vida? Qual é o propósito? E eu quis propositalmente alinhar a essa visão de que, como igreja, é isso que nós vamos buscar. Nós vamos buscar esse caminho de Jesus, acolhendo todos aqueles que querem caminhar com Jesus. Nós vamos entender que Jesus é a verdade, que Ele tem a verdade. Eu posso conhecer um pouco da verdade, o Alexandre pode conhecer uma outra parte da verdade, a gente pode até questionar e até discutir, mas no final, quem tem razão é Jesus. Nós vamos deixar a briga para Jesus. Jesus é Deus, Ele que se vira. Nós aqui, nós vamos abaixar as nossas armas e vamos confiar, vamos nos render, que nós somos apenas pequenos peregrinos numa jornada. E para isso nós queremos também entender que Jesus é a vida. Ele traz propósito, traz plenitude de vida, traz satisfação, traz alegria. E que amanhã, segunda, é um dia de vida, de propósito. Nós não podemos voltar para casa desanimados, achando que amanhã é segunda-feira, tudo começa. Então, alguma coisa está errada. E a gente precisa então, talvez, revisar o próprio caminho. Não tenha medo de revisar o seu caminho. Não tenha medo de ser confrontado pela verdade. Porque senão a sua vida não vai ter propósito, não vai ter sentido. E você vai chegar no final da sua vida e a conta não vai fechar. Mas quem caminha com Jesus, a conta sempre fecha. A conta sempre fecha. E na sua biografia,
Porque da hora quando você partir daqui para estar com Deus, aqueles que ficarem vão falar assim, a vida dessa pessoa fez sentido. Foi um teimoso, mas fez sentido, olha só. Deu lá, né, as suas cabeçadas, mas fez sentido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Que as nossas vidas sejam vidas plenas com Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela Tua palavra. Ajuda-nos a aplicá-la aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a entender que Jesus é a vida, mas para isso, Senhor, nós precisamos trilhar esse caminho, ser confrontados pela verdade. Que possamos experimentar, Senhor, dessa realidade em nossas vidas. E aquilo que precisa ser mudado em nós, que o Senhor nos confronte com a força do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé.